saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Sou a professora Amélia Lemos e eu farei o comentário das leituras diárias desta semana, leituras referentes à lição de número 7, que será ministrada no dia 16 de fevereiro de 2025, e o título dessa lição é As Naturezas Humana e Divina de Jesus. O texto áureo da nossa lição é: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. A verdade prática também nos diz que Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. A leitura diária da segunda-feira, dia 10 de fevereiro, está em Mateus capítulo 1, versículo 23, e se refere às duas naturezas de Jesus reveladas na expressão Emanuel. Vamos ao texto. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Antes de comentar o texto, faremos a leitura do versículo anterior, que diz o seguinte: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz. E aí temos o texto da leitura. Mas quem é o profeta? Quando foi dito isto? É bastante interessante avaliarmos e fazendo uma pesquisa nas referências do próprio texto, nós encontramos que o profeta, aqui o texto de Mateus faz referência, é o profeta Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Bom, sabemos, já aprendemos em algumas outras ocasiões que o profeta, porque é porta-voz de Deus, o evangelista Mateus tem como propósito no seu evangelho provar aos judeus que Jesus Cristo é aquele que foi predito pelos profetas, que as escrituras hebraicas já faziam referência a Jesus em diversos livros do Antigo Testamento. Sendo assim, ele vai fazer referência ao profeta Isaías, ao profeta Miqueias, aos livros do Pentateuco, não é? Porque o propósito dele é fazer esta ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, por isso mesmo, ele vai dizer que aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Então, ele vai dizer: vocês já tinham ouvido falar da parte do profeta do Senhor nas Escrituras, e que a virgem conceberia e daria à luz um filho. Bom, isto é inédito. Como pode uma virgem conceber? Como pode uma virgem dar à luz a um filho? Mas se estava escrito,
eu devo crer, porque foi Deus quem falou pelos profetas, e tudo que Deus fala se cumpre, tudo que Deus promete se cumpre. O Senhor vela pela sua palavra para se cumprir. Então, este filho de Deus teria um nome pelo qual iriam chamá-lo, que é Emanuel, que traduzido é Deus conosco, ou seja, é Deus que está entre nós. Ou seja, ele é filho de Deus, ele é o filho de Deus, com letra maiúscula. Então, ele é Deus conosco. É Deus que se fez carne e habitou entre nós. Tem um teólogo que faz referência a este fato e ele diz o seguinte: é como se Deus, que tem o seu filho que também é Deus, que tem as suas vestes reais, ele abdica das suas vestes reais e desce ao mundo e vem pescar. Ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de os seus atributos de Deus, mas ele veio habitar entre nós e pescar. Aí eu acrescento, né, como estudiosa da palavra do Senhor, né, humildemente eu digo isso, eu vou dizer, ele veio pescar almas para o reino de Deus. Ou seja, ele veio com um propósito. Deus esteve entre nós, em carne, com um propósito: pescar almas para o reino dele. E o evangelista João, não é? Em sua epístola, 1 de João 4:3, ele deixa claro que devemos crer e confessar que Jesus Cristo veio em carne, porque se nós não crermos que Jesus veio em carne, nós estaremos sendo contra a Cristo, ou seja, seremos anticristos, não é? Porque todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, nós cremos que Deus esteve conosco. Nós cremos que Jesus está conosco. Naquele tempo, ele esteve conosco em carne. Agora, nós cremos que ele está conosco em espírito. E se nós não cremos que Jesus esteve na terra em carne, viveu conosco em carne, assim como nós somos dotados de carne, nós estaremos adotando o pensamento de todos aqueles que são anticristos. Que nós, né, possamos crer nesta verdade gloriosa, maravilhosa, que as Escrituras mostram, que o Cristo apontado, revelado pelas Escrituras é o Cristo de Deus, aquele que veio dos céus, que nasceu do ventre de Maria e que foi gerado pelo Espírito Santo, o Deus que habitou entre nós e veio para nos trazer salvação e nos conduzir a Deus,
para que nós sejamos como Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Amém.